Bom, seu Sebastião, o senhor teve quantos filhos? 3 filhos. 3 filhos. 3 filhos. E como é que era a relação? Como acho, é a relação hoje com seus filhos? eu acho que é boa. É boa? É boa. E assim, eles estão fora, né, da cidade aqui. É. Estão morando A menina mora em Camboriú, a Viviane. E o outro, meu filho, mora em Guarapuava, Paraná. E tipo assim, o senhor falou que o senhor perdeu uma de suas... E a minha filha mais velha faleceu aqui na frente. Num domingo, os carros passavam ali e tinha algum motorista que tinha truque, né? E vinha com o truque, que arrumou uma namorada ali, botou na gabina e tava de namoro e passava ali pra cá e pra lá. E a guria ia pro outro lado lá que tinha pracinha de brinquedo do outro lado. Ela era bem criança? Né? Ela era bem criança, tinha 7, 8 aninhos. Nossa Senhora. E daí tinha 3, 4 menininhas aqui, ela pediu pra mãe dela, mãe, deixa eu lá na praça com a menina, porque eu nunca recebo ninguém em casa, hoje elas vieram. Então tá, então tu fica ali, vai. E nós descemos lá no moinho, que morava a mãe e o pai dela. Nós sempre almoçava lá no domingo. E ela ficou brincando ali. Quando foi a 1h pouco, me chamaram que ela tinha se acidentado, o caminhão tinha. Meu Deus. Ela foi atravessar, né? ela foi atravessar e o caminhão vinha devagarinho. Mas daí ela bateu um pé no outro, sei quando lá, e o caminhão bateu na testa dela, assim. Ele não passou em cima dela, só bateu na testa dela aqui e abriu. Meu Deus, que é um Morreu na hora. fato trágico, cara. E como é que o senhor se sentiu assim? Aquilo Deus livre, aquilo ali acabou com a nossa situação, com a minha, com a mulher, com tudo. Eu até acho que foi por causa disso que nós se separamos, porque ela nunca mais ficou boa da cabeça, assim, nunca mais. Ficou um ano meio doente, enfraqueceu, saiu fora do equilíbrio, ficou meio caduca. E tipo assim, Ficou o muito senhor difícil. e ela tem uma relação amigável depois dessa... Agora hoje sim, hoje está tudo normal. Só que ela é meio recalcada, né? Meio revoltada. Ai, ai. É normal, né? A pessoa não fica. Ah, mas é o jeito da pessoa, né? É, eu não posso fazer o quê, né? Cada um tem, o senhor assim... Porque depois daquela separação ela quis voltar 2 vezes, não sei, tem. Fica muito sentido também revoltar. É complicado, né? Uma situação assim que o cara não espera, mas acontece, no dia a acontece. dia. Ninguém está livre, né? Isso. E assim, o senhor analisando, tendo uma análise daquela época até hoje, mudou muita coisa. Mudou. Qual é a principal coisa que mudou? Eu acho que tem umas quantas coisas assim de modificação assim, que foi, eu reparo até hoje assim, nas escolas, colégio, isso, aquilo, o trabalho dos professores, o trabalho das firmas, das empresas, tudo. Existe muita exploração hoje, não é mais aquela coisa como era uma vez. O respeito. Quando eu comecei a trabalhar, para te ter uma ideia, eles não faziam o salário do professor por salário, mas você ganhava relativo a um salário. E sabe qual era o salário? R$45. Era 1 pila, R$1.000. Era o R$1.000. Como funcionava isso? E daí nós ia receber na caixa e ir aí, no fim do mês. Nossa. Então, se tu tinha 20 horas... salário para um professor, nossa. Se tu tinha 20 horas, no meu caso, eu tinha 20 no começo, depois eu fui aumentando. Daí ia lá e ganhava 2 salários. Era R$45, então dava 90. Nós ia cedo para ir aí, recebia lá, comprava umas novidades lá e vinha embora. Com 90 pila. Era 1 pila mesmo, era R$1.000. E em relação ao Hoje, relacionamento... hoje tu ganha mais, mas é muita exploração, né? Esse fato é muito complicado, né? O As valor da pessoas moeda, sofrem devido o à valor da moeda exploração. você não sabe. Pô. Trabalham dia após dia
né? O pai de família sustenta os seus filhos, trabalhando, né? Sem descanso, e dependendo da empresa que ele trabalha, muitas vezes pelo fato do chefe ser muito, como é que eu posso dizer, egoísta, né? O imprudente, o pai ele acaba sendo explorado de uma maneira que não deve ser, né? Depois ele trabalha, ele sustenta, se dedica, né? E aí muitas pessoas assim que fazem isso, que se dedicam ao máximo por seus filhos, sua família, não merecem isso e acabam por... E não melhora, né? Fica pior. Agora o Temer aprovou uma lei trabalhista lá, que o funcionário aqui para frente vai passar fome, meu Deus do céu. Tiraram todos os direitos. Anularam a CLT e fizeram outros direitos, mas tirando, só baixando. E é esse assunto que eu queria tratar com o senhor. O que o senhor acha em relação à política no nosso país? Deus! Uma palavra ou uma frase. Eu acho que o Brasil ele está mal e está ruim, assim, porque a falta de honestidade das nossas autoridades Políticos. Tá tudo. Não tem um homem de vergonha na cara que entra lá e trabalha. Complicado de achar alguém naquela Câmara, né? Agora eles dizem assim, ó, você tem que ter cuidado na hora de votar. Como é que eu vou adivinhar lá que um Cabral da vida lá é o maior ladrão do mundo, né? Tudo que roubou aquele homem. Ele quebrou o Rio de Janeiro inteiro. É difícil assimilar isso. E daí? Diferenciar quem é quem. Qual é agora a esperança do Brasil? Agora sai o Temer. Quem que tu vai botar lá? Tu não tem confiança em ninguém, cara. É muito triste. É triste a situação do Brasil. Eu não sabia que no povo brasileiro e português que formou aqui o Brasil tinha tanto gente corrupta assim. Eu pensava que era menos. Ninguém acredita que era tanto. É muito difícil. É muito. O número é muito grande. A gente achava, não, aquele é honesto, esse aqui é bom, aquele lá. Não tem estado, todos os estados são. Complicado. Que coisa mais triste, dá uma revolta, uma revolta. Nós temos que viver a nossa vida, né, na simplicidade, na humildade, né, sem incomodar ninguém. Deixa que eles se quebrem. E tu vê as injustiças assim que eles fazem. Que a gente tem que... Veja as injustiças que eles fazem. O Cabral foi pra cadeia, mas ficou 3, 4 lá que roubavam junto com ele nas linhas de ônibus. Agora pegaram os chefes. Eles continuaram roubando e daí foi pro Lava Jato lá e o Lava Jato prendeu 4. O que eles fazem? Eles combinam com a autoridade da cidade. O preço. Daí ele autoriza, daí ele ganha tanto. Então, ao invés de ele batalhar para baixar a passagem para o coitado do trabalhador que ganha um salário mínimo e está passando fome para ele gastar menos para ir e voltar, ele manda subir. Isso é injustiça. É realmente uma injustiça. E daí um batalhão de gente fica sofrendo por causa dessa corrupção. E o que não vale por aí. Mas de maneira em país nenhum acontece isso, só no Brasil. Eu acho que não tem um país pior do que o Brasil em corrupção. É um fato. Nesse caso aí, ele tira o primeiro. É um fato assim que a gente não pode acreditar em que está acontecendo, tipo assim, tanta corrupção que está na nossa frente, na nossa cara, e a gente não acredita que eles ainda estão continuando a fazer isso. E não vai parar, não. Porque assim que eles tiram 1 ou 2, vou botar uma linha, 1 ou 2 ali, entra 3, 4 mais, mas são pior, né? Não entra um que é honesto. Pois é. Tiraram aquele Cabral lá, o Pezão que sumiu no lugar dele é mais corrupto que ele. Então não resolve. Complicado. Bom. Nós não temos gente honesta para nos, como é que eu posso dizer, comandar o país. Quem vai salvar o Brasil? Só entrar um líder, uma pessoa assim, de ter a confiança, que faça acontecer as coisas, que veja o que está acontecendo de errado e se imponha, tente resolver.
dessa maneira que pode tornar o Brasil mais limpo, né? Sendo justo, sendo fiel com o povo brasileiro. Daí eles dão uma ideia de mudar um sistema, em vez de presidencialismo, fazer sei outra coisa lá. Mas eu quero dizer que se a pessoa tivesse equilíbrio, tivesse vergonha, fosse uma formação diferente do brasileiro, não precisa, só tinha que ter, fazer serviço honesto, né? Mas tu não acha, gente, Branco? E o senhor, assim, pelo que eu posso conversar com o senhor é bem ciente disso, né? Meu Deus, a gente sofreu, passou horror e pensa e analisa e fica torcendo para dar certo, uma vez não dá nada certo. Quando tá uma coisa, tipo assim, tá no pior, e ao invés de melhorar, só piora, né? Isso é relativo. O maior, no Brasil é assim, ó, o maior engole o menor. Meu filho estava em Cuiabá, tinha um mercado bem bom lá. E o que aconteceu? Tinha bastante mercado, porque lá é uma região de mercado, aquela cidade toda só mercado, que era o melhor negócio que tinha. Daí ele montou um mercadinho, foi crescendo, quando estava grande, veio os atacados de São Paulo e do Rio, abrir lá. Abriram e começaram a vender menos do que os mercados, quebrou tudo o mercado. E não tem lei para punir, dizer não, volta para trás, vocês têm que... Porque o preço deles é diferente, mas eles não respeitam. Com certeza. Eles não respeitam. E daí começou a quebrar. Chegaram e disseram pro meu filho, ó, tu vende quanto antes e sai daqui temando, porque... Daí ele vendeu correndo. Ainda teve que diminuir tudo, porque era alto preço, daí tinha bastante mercadoria, estava estocado, né? Eles disseram, ó, esvazia o depósito, liquida um pouco e tal, para te vender por menos, para pegar um dinheiro e sair daqui. Porque vai ficar pior, daqui a um pouco tu não vende mais. Dando conselho e ajudando, né? E daí ele vendeu e escapou. Mas não saiu bem, porque vendeu muito barato. Sim. Bom, e pelo que eu noto do senhor, o senhor é uma pessoa católica também. Também. Frequenta bastante igreja. Comecei a estudar religião com 13 anos. Conheci uma irmã mais velha minha, ela não era nada de coisa de religião, assim, mas ela ensinava os irmãos mais novos aí na igreja, respeitar, e aqui, ali. E daí, em 60 e... eu não me lembro que ano foi, que veio a imagem da Nossa Senhora de Portugal para a Cruz Alta. E eu era bem pezinho, eu acho que tinha 11 anos, tinha feito já um primário. Aí ela disse, eu vou te comprar uma roupinha e tu vai comigo para a Cruz Alta na festa de Nossa Senhora. Já fez mais de 60 anos isso e eu nunca mais parei de rezar para Nossa Senhora. E eu fui no monumento dela lá. Muito bonito. Eu tenho na Nossa Senhora aí um monte de coisa aí, porque eu sou fã dessa Nossa Senhora de Fátima. E acho que ela já me ajudou quando tive problema. Quando eu tenho problema sério, eu rezo para ela. E eu acho que ela já me ajudou, porque eu já tive alguns casos. O senhor tem bastante fé. Coisa assim que ia ser muito pior, sabe? E depois eu vi que amenizou, dividiu, diminuiu. Só que a gente não fala isso, né? Isso é uma coisa mais particular. Mas eu tenho fé, não é de hoje, não. De muitos anos. Isso é um fato, tipo assim... Só que eu não sei, assim, participar ali e botar aquele... No começo ali, quiseram me botar um pandeiro. Queriam que eu ajudasse na igreja lá, né? Eu fazia uma leitura. Uma veste? E daí tinha que botar... No começo eu não botava, daí eu ia lá e fazia leitura. Depois me dizia, tem que usar esse pandeiro. Vou parar. Saí fora. Daí... Não ajudei mais. Bom, assim, isso é um exemplo, assim, né, de que muitas pessoas hoje em dia não têm fé, né? Eu tenho uma fé assim, ó. Sem Deus tu não consegue nada. Tudo que tu quiser, tem que primeiro pensar em Deus. Muitas pessoas viram... E tem gente que não leva a sério. O desleixo, né? Tu não acreditar, ao invés de ir na igreja, rezar, ter fé, troca daquilo. Isso é uma relação complicada essa da igreja, porque muitas pessoas
né, não têm fé. Elas, ao invés de irem na igreja, rezar, né, agradecer a Deus pela vida, né, agradecer a Deus por estarem vivendo bons momentos, ou não, mas ao invés de pedir a proteção de Deus, eles estão fazendo outras coisas, coisas supérfluas, coisas sem sentido, e aí desperdiçando suas vidas, né? Fazendo só farra, vivendo da farra. Isso não pode ocorrer, né? E o Senhor acabou de demonstrar que tem fé, né? Que tem amor a Deus. Isso que é importante. Isso já o pessoal que está assistindo tira a lição. Tem que ter um certo limite, né? Não pode querer fazer de tudo que não presta e achar que está certo. E quando se arrepender, ir na igreja e pedir perdão. Isso. Porque o que a gente aprendeu, o que eu aprendi desde criança, que Deus não veio no mundo por causa dos poderosos, porque Ele veio para buscar o pecador. Que nós temos sempre chance, mesmo pecando, só se arrepender. Mas tem que se arrepender e pedir perdão. E as pessoas não querem se arrepender, não voltam. Daí que elas fazem, aí elas erram e continuam errando. E não se arrependem. Elas não, em vez de acertar, elas continuam. Tem gente que está mal de situação, começa a trabalhar e arruma um negócio, uma coisa, outra e vai bem. Daí ele não vai mais na igreja. Daí que está errado. Tem que ir igual. Tinha que ir lá e agradecer que foi bem. Respeitar. Tem que ter fé, tem que ter. Isso que falta. Completamente ao contrário. Né? Eu sei de gente assim que ficou rico, não foi mais na igreja. Ou então vai lá uma vez por ano só para dizer que apareceram mesmo, pô. Mas está errado. Bom, para quem não sabe, né, o seu Sebastião, né, me deu um livro, né? Eu ganhei um livro do seu Sebastião, tipo, uma Bíblia. 400 páginas. Por aí. Né? E eu fiquei, assim, muito feliz, né, pelo presente. Imagina eu ganhar um presente de uma pessoa inesperada, né, como o seu Sebastião. Então eu fiquei feliz só pelo presente, né? O livro, né, fala sobre um bispo que na Igreja Católica que entrou e teve no meio da política, teve muito problema por causa da política. E para tentar mudar a Igreja Católica também, né? Tinha muitas leis dentro da igreja e ele conseguiu. Ele conseguiu. E, cara, essa é uma história, assim, muito boa, entendeu? Muito boa, muito linda. Cara, eu li e foi muito chocante, assim, porque, cara, era um representante da igreja que estava tentando mudar a Igreja Católica. Ele via as leis, as normas que lá estavam sendo impostas e estava tentando, como eu posso dizer, estava tentando inová-la, né? Através de suas ideias, tentando mudá-la, né? Fazer as coisas assim de outras maneiras, mas de boas maneiras, né? Ele definiu a melhor maneira. Isso. E através não deixar. Isso. E com a política ele foi contrariado. Tentou fazer, né, através de suas ideias, mudar, tentar trazer a Igreja Católica para a política, né? Porém não obteve sucesso. E é o que acontece hoje, né? Eu fiquei muito agradecido, tá? Muito obrigado pelo livro. E assim, é o que acontece na realidade. Muitos misturam a política com a igreja. E é o que não pode ocorrer. É verdade. Sabe por quê? Assim, o que é a igreja, o que é da igreja, é a igreja. Só isso. E o que é a política, é a política. Esses são os assuntos. Os assuntos são diferentes. O que se é tratado na igreja é o que tem que ser tratado na igreja. O que é para ser tratado na política é o que é para ser tratado na política. Só que o que acontece na atualidade, né, seu Sebastião? A política está sendo muito, na Igreja Católica, a política está sendo muito falada. Inclusive até
A política está dominando a igreja. E essa é uma coisa que não pode ocorrer, pois a partir disso as pessoas perdem a fé. As pessoas notam o que está acontecendo. Elas perdem a fé, perdem o seu amor a Deus. Sabe? E isso não pode ocorrer. A política tem que estar na política ali. Aí E tem que a haver uma igreja- separação, né? tem que haver uma separação. Muitas pessoas veem isso e perdem total postura. Elas desacreditam, elas não têm fé, não creem em Deus. Isso é uma coisa muito séria. E é o que acontece na realidade. Nossa sociedade de hoje é isso. Os jovens é um exemplo do que pode ser dito aqui. Pois muitos, eles sabem o que está acontecendo, eles não têm mais o incentivo dos pais. Ele não Pois tem- muitos pais eles estão envolvidos com isso, com a política. E então isso é uma Ele não questão sabe para que lado complicada. ir, né? O pai também está para outro lado e aquela coisa. Daí cria um problema. E assim, eu, como frequentante da igreja católica, eu sei o que está acontecendo. Então é uma coisa assim que não pode acontecer. Literalmente não pode acontecer. E o que o senhor acha sobre isso? Eu também Tem acho que mudar, né? Tem que mudar. E a igreja sempre foi bastante forte de não deixar as interferências atingir, mas ultimamente está difícil. Eu acho que assim, ó, Jesus Cristo, nós temos que pegar o exemplo de Jesus Cristo. Naquela época, ele lutou contra a política. Ele lutou contra a política. E o que há hoje? Política. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Isso não pode ocorrer. A gente tem que ouvir os outros. A gente tem que dar oportunidade para as pessoas. A gente não pode fazer um grupo ali e decidir o que é melhor. Não, cara. Até seria bom, mas não através de uma pessoa egoísta lá fazer que impôs normas, viver disso. Não, a gente tem que abrir e se dar a oportunidade de outras pessoas darem suas opiniões para ver o que é melhor para a igreja. A igreja é do povo, a igreja é de Deus, a igreja é do povo. Qualquer pessoa pode entrar lá, opinar, né, ter arrependimento ou não, né? Então é isso, esse é o espaço na igreja. A gente tem que rezar, a gente tem que ter fé em Deus, acreditar, participar. É o que mais falta, é a participação das pessoas, né? E a gente, né, como frequentante, a gente tem que dar oportunidade para os outros, a gente tem que ouvir, tem que discutir, né, e fazer a nossa parte cada vez mais e tentar reforçar isso. A gente não pode se dar o luxo de que a igreja hoje, e sendo influenciada pela política, pelas normas de porque a política dentro da igreja foi assim, como é que eu posso dizer, passou a ser mais forte pelas leis de né, de um homem, né, que fez as normas ali na igreja. A gente não pode se dar o luxo de deixar isso influenciar. As leis que foram impostas estão como base, mas a gente tem que ir lá na igreja, rezar, fazer a nossa parte. A gente tem que pensar em Deus, o que Deus faria, entendeu? Isso que é mais importa. Bom, esse é o meu entendimento, né? Talvez o meu entendimento em relação ao que se ocorre hoje na sociedade. E eu agradeço assim pelo livro, porque me abriu vários caminhos, né? Para mim que
São exemplos que a gente não pode perder, né? Foi ótimo, um livro maravilhoso. Eu que sou uma pessoa que frequenta bastante a igreja, que toca o violão, que dá uma visão, faço parte do grupo de liturgia, foi uma experiência maravilhosa. Muito forte dele, né? Muito forte. E bom, seu Sebastião, o que eu quero que o senhor me conte agora? O senhor gosta de ficar mais em casa, né? O senhor não é uma pessoa caseira. Sou. Eu sempre vejo assim, quando o senhor dá umas saídas ali na praça ali, para conversar com seus amigos, né? O seu Marcolan, né? O seu Danilo, entrevistado também na Rockmania aqui do programa. E aí é bom isso, né? O senhor se sente à vontade. Tramontina, às vezes também. A gente troca ideia, troca opinião, fala uma coisa, fala outra. Assuntos do dia a dia, né? É que nem uma cadeia de informação ali de manhã cedo. Um conta uma coisa, outro conta outra. E toma um chimarrãozinho. E toma um mate, e dá uma risada. Meu pai. Não, mas é isso. O senhor tem bastante amigos assim? O que o senhor assim... De que forma o senhor vê os seus amigos? Eu acho tudo legal, eu acho que até eu não quero sair daqui assim. Eu devia de ir lá onde estão os filhos e tal. Mas eu acho isso uma grande bobagem, né? Que não está escrito em coisa nenhuma que o pai tem que ir onde estão os filhos. E outra que tu vai lá onde eles estão e daí tu lá tu não está bem. E aqui eu escolhi aqui para morar e para envelhecer aqui. E eu me sinto bem do jeito que eu tô. Até já tive ocasião que o meu filho tentou assim meio me contrariar, né? Mas, isso todos, não tem... Por causa da idade, né? Não existe. Agora o pai tá com tantos anos, venha pra cá, venha morar aqui, não sei o quê. Eu disse, daí eu vou vir pra cá e vou morar... nós alugamos uma casa... Vou pagar aluguel agora, depois que eu já sofri tanto para fazer minha casinha, arrumar meu canto lá, agora... Mas não, pai... O senhor já tem uma vida aqui, não tem como mudar. É difícil. E uma irmã minha lá de Cruz Alta também. Eu tô na minha casa bem reformada, ela viu, eu quero que tu venha morar junto comigo aqui. Não precisa pagar nada e vem morar aqui. Eu disse, mas eu não posso, como é que eu vou deixar minha vida aqui, deixar minhas coisas aqui? Eles pensam que é fácil, né, filho? Mas a gente é acostumado, tu não muda. Não, isso... O senhor habitou-se aqui ao Alpestre e aqui... A gente sente... Fica triste às vezes quando morre gente amiga, antiga. Isso sim. Mas a vida é assim, tu tem que aceitar também aquilo que... Mas eu gosto aqui. O lugar para mim é aqui. E tu tem que procurar também um lugar de acordo com o teu salário, porque se tu tivesse um salário mais alto, pode ir onde que tu quer. Que é mais caro, mas tu vive igual. Mas aqui, com o salário que tu tem, tu só vive em lugar mais pequeno. Senão é muito caro. Vai em cada pessoa. Bom, uma qualidade. Cita uma qualidade que o senhor tem. Que a gente percebe que o senhor é uma pessoa certa, correta, séria, a gente percebe. Eu sempre, agora até não se sente tanto isso, mas quando mais novo eu sempre tive um pensamento positivo muito forte. Eu imaginava uma coisa, começava a inculcar uma coisa que eu queria, ou que eu ia chegar lá, e eu chegava. Então, os outros colegas meus ali no colégio, principalmente, tinha uns que me diziam, mas o Bastião tá louco, ele, tudo é com ele, porque aqui